Cássia Kiss é uma das atrizes mais admiradas dos nossos palcos e das nossas telas, por suas interpretações marcantes e pelas suas reflexões sobre a vida e a profissão. Convidamos para entrevistá-la o jornalista e crítico de televisão Maurício Sticer, que acompanha a trajetória da Cássia desde as suas primeiras aparições na TV. Quem assiste televisão, a Cássia é uma figura essencial, né? É uma atriz que ela foge completamente da pasteurização, né? Qualquer personagem que ela faz na televisão, você observa, opa, tem uma atriz aqui, né? Então é inescapável para quem gosta de teledramaturgia apreciar o trabalho da Cássia Kiss. É um negócio realmente diferenciado, né? Fora do óbvio, né? Está conosco também o ator e produtor de teatro e de circo, Marcos Frota. Ele e a Cássia têm uma mesma origem no palco. Bom, eu era professor na Fundação das Artes São Caetano do Sul. Ela era do grupo do Vladimir Capella. A gente é meio irmão, assim, de criação, eu e a Cássia, né? Tá sempre junto, as famílias estão juntas, eu frequento a casa dela, viajamos juntos. E eu tenho por ela, nossa, um carinho, uma gratidão. Ela me ensinou muito. Acho que quem passou pela Cássia aprendeu. Marcos Frota, Maurício Sticer, obrigado pela presença de vocês. Cássia, é uma grande honra receber você no Persona em Foco. Muito obrigado. Marquinhos, você começa? Querida Cássia, uma das grandes atrizes da minha geração, o país inteiro ama, respeita, admira. Conheço a Cássia e ela é inteira. É um prazer, uma honra estar aqui no Persona contigo. Você é o nosso amor. Ah, que lindo. Cássia, querida, você saiu de casa muito cedo, por volta dos 15 anos, de São Caetano, onde você nasceu. Por que isso aconteceu? Por quê? Depois de tantos anos, sabe, Maurício, Atílio, Marcos, gente, depois de tantos anos você olhar por que você saiu de casa, eu não tenho, porque o que eu tenho mesmo é uma satisfação de saber que minha mãe fez esse favor maravilhoso de me botar para fora de casa. Porque eu acho que ela sabia que eu estava pronta, ou relativamente pronta, porque ela junto com meu pai, me deu muita responsabilidade. Eu acho que eu estava pronta para cair na vida. Cair na vida, eu quero dizer, eu tinha medo, é um medo que persiste até hoje, mas a minha coragem é sempre maior. E eu sabia que essa coragem, foi ela que disse, ok, vamos embora. Não questionei. Me lembro que isso foi... Eu aceitei e fui. Quando você caiu na vida, como você disse, você viveu um período meio hippie, assim, né? Como você vivia nessa época, quando você saiu de casa? Os anos 70, primeiro que foi mesmo esse entusiasmo hippie maravilhoso, né? Eu tinha a cultura da rua, os meus amigos da rua me interessavam muito. Eu sabia que eles falavam coisas que eu podia não estar compreendendo muito então, mas eu tinha que ser paciente e eu ia ter o alcance que precisava. Os meus amigos eram muito importantes na época. Mas fui morar primeiro na casa de uma amiga, Sandra Mancuso, musicista, filha de pintor, o marido também era músico, e era uma patota.
dentro daquele apartamento. Imagina o que acontecia lá dentro, né? Eu tive uma professora de literatura, Laila, que um dia eu mostrei para ela que ia ter um curso na Fundação das Artes, com o Silnei, com a direção, com a administração do Silnei Siqueira, e ela disse para mim, vai correndo fazer. E ela era uma mulher tão interessante, foi fundamental para mim. E o teatro? Começou aí como? Não, pois é, Marcos, foi aí. Essa professora de literatura, eu estudava no Bonifácio de Carvalho, a Laila, ela dava aula, ela subia em cima da mesa, Tílio, e não é incrível? Gostei. Uma professora de literatura subia em cima da mesa, e ela era uma figura muito interessante, porque ela se maquiava, mas o batom dela era a coisa mais doida do mundo. Estava em todo lugar, menos na boca. E ela escrevia no quadro negro também com dificuldade, ela não tinha uma linha, era sempre na diagonal. A força dela era quando ela subia em cima da mesa para dar Caetano, para dar Chico, para dar Drummond, Fernando Pessoa, esse era o lugar dela. E aí eu entendi que a escola principal dela tinha sido essa, de ator. Falei, ela é uma atriz. E aí eu não tinha tido nenhum despertar de querer fazer uma escola de teatro, nada disso. Mas eu gostava muito do que ela fazia. Enquanto a grande parte da turma ficava dispersa, não se interessava pela aula dela, eu ficava babando, assim, vendo o trabalho dela, vendo o jeito com o qual o jeito que ela escolheu de dar aula. E aí ela que foi mesmo, essa pessoa que disse para mim, vai correndo fazer o seu curso de teatro em São Caetano, na Fundação das Artes, onde eu encontrei o Marcos Frota. Nós vamos começar a mostrar para você os depoimentos que nós colhemos. E o primeiro deles é de uma pessoa ligada aos seus primeiros passos no teatro, esse momento aí que você está falando. Oi, Cássia, que bom estar aqui falando para você. Quero te homenagear nesse dia aqui que você vai fazer um persona, né? Que a persona vai ser sobre a sua vida. Durante a nossa breve convivência, eu aprendi com você o que era ser atriz. E também foi muito marcante, porque você me substituiu no Alice, num momento único na minha vida, foi quando eu fui ter minha filha, fiquei grávida da minha filha, você me substituiu. E quando eu vi você em cena, foi que eu entendi realmente o que era fazer teatro. Aquela intensidade, aquele brilho com que você apareceu em cena, foi para mim uma lição. Esse é o teatro que todas nós, atrizes, buscamos. É esse teatro que você faz. Essa intensidade que você usa. Até hoje eu acompanho o seu trabalho, tudo que você faz, e tenho uma admiração enorme. E a convivência que eu tive com você, que foi muito boa, você era uma pessoa disponível com os colegas, eu era muito agitada, então eu admirava aquela calma sua. Enfim, você foi e é minha ídola. Então, hoje, eu quero te reverenciar pela pessoa e pela grande atriz que você é. Muita luz e bênçãos no seu caminho. Um beijo grande. Aide, você sabe que eu tinha muita inveja da Aide, né, Marcos? Inveja. Ela era linda, né? Tinha inveja dela. Porque ela estava no primeiro lugar. Ela estava sempre no primeiro lugar. Tanto que ela foi fazer Alice. Ela foi fazer Alice, né? O Ulisses me chamou numa situação de desespero. Eu não sei se ele tinha chamado mais alguém antes para fazer, mas quando ele me chama para substituir a Aide, eu não tinha noção do que era ser um ator, né? Eu não tinha nada, absolutamente nada. Eu não sabia fazer pesquisa sobre o tema. Eu não conhecia esse universo, nada. Passando por esse momento, acontece um espetáculo que mudou a sua vida, e também aqui do prezado Marcos Frota, que é o Coronel dos Coronéis, que teve uma enorme repercussão, né? Queria que você falasse um pouco aí desse espetáculo, desse momento. Você ajuda um pouquinho? Cássia era linda. Ela era...
Olha aí, hoje, olha aqui. Mas Eu ela sou era de retinha, tá, gente? Ó. enfeitiçar, gente, cara. Eu sou retinha, eu tenho 62 anos e parece que eu tenho 350. Mas me ajuda muito. Me ajuda muito. E na época eu tinha o quê? 18 anos? Mas a gente fez 18, na época a gente fez O Coronel dos Coronéis, uma peça do Maurício Segal, de novo com a direção do Ulisses. Éramos uma companhia amadora. A gente trabalhou muito naquele negócio porque a história era contar a história de Delmiro Gouveia por uma companhia circense numa cidade local. Eles estão lá em Delmiro Gouveia. Era lindo de morrer. Tinha Egberto Gismonti com palhaço, porque a gente tinha um momento mágico de uma mágica que durava 1 minuto. Aquela cena era linda, aquele palquinho com aquela cortininha abrindo, o João fazendo aquela mágica tão singela e com palhaço lá no fundo. Bom, a verdade, Maurício, é que o Sábato Magaldi, quando a gente vai para São Paulo com essa peça, para o Teatro Eugênio Kuznet, saiu uma crítica do sábado, você lembra? Claro. Num sábado de manhã, um espetáculo que recoloca o teatro no seu melhor caminho. Nós éramos uma companhia amadora. A companhia amadora que limpa o palco, que faz a roupa, que prepara a luz, que trabalha até 3, 4 horas da manhã, que leva a porrada do diretor, que não tem tempo para nada, mas era uma coisa. Foi um lugar incrível esse que a gente começou. Foi aí que eu me apaixonei pelo Marcos Frota, que era casado com a Cibele. Já tinha filhos? Já, né? Foi aí que nós nos apaixonamos pelo teatro. Né? Sim, também. Pelo teatro e por você. Ele está fugindo dessa declaração que eu estou fazendo para ele. Cássia, quem será desse elenco do Coronel dos Coronéis que gravou uma mensagem especial para você também? Olha só, hein? Um grande prazer, uma grande felicidade poder estar aqui gravando esse depoimento para você. Foi aqui que tudo começou. Os nossos ensaios, os nossos encontros, muito trabalho, muito divertimento, muito aprendizado. O que dizer do Coronel dos Coronéis? Lembra quando nós ficamos naquele circo na Praça Roosevelt, o Circo Mal Me Quer? Era uma época de inverno, fazia um frio, mas a gente estava lá sempre, todo dia. Eu me lembro de uma apresentação que nós fomos fazer, se não me engano, era num asilo. 5 horas da manhã, nós estávamos aqui na fundação. Íamos de caminhão para lá, chegávamos lá, descarregávamos, montávamos, apresentávamos, desmontávamos, carregávamos o caminhão novamente e voltávamos para a fundação para descarregar. Tudo isso no mesmo dia. Mas eu acho que isso foi de uma importância para o trabalho da gente, porque isso nos aproxima mais do fazer teatral, que não é só estar em cima do palco, tem tudo o resto que nos envolve. Cássia, muito obrigada pela atriz que você se tornou, pelo caminho que você construiu e pela sua história dentro do teatro. Muito obrigada, Cássia. Nós só temos a agradecer. Eu estou imensamente feliz. Beijos. A Célia era uma guerreira, era das que mais, dentro da companhia, e tinha um corpo muito elástico, o corpo dela falava muito, né? Ela malhava pra caramba, e ela era uma guerreira, era aquela que fazia tudo, carregava o peso, É isso que ela está contando, como a gente trabalhava. Mas eu quero dizer para você, Célia, que eu continuo trabalhando assim. Eu continuo tudo para mim é muito trabalhoso, mas eu não sei fazer de outro jeito. E é assim que me dá satisfação, resultar o melhor possível, à custa de muito trabalho. Mas você é referência para isso. Obrigada, Célia. E na televisão? Primeiro trabalho, cara a cara.
Inacreditável. Como é que foi isso? Conta Eu aí pra fiz uma gente. novela, cara a cara com a Fernanda Montenegro, na TV Bandeirantes. Eu fui lá fazer Na verdade, eu vim fazer na TV Bandeirantes um teste, uma ficha, alguma coisa, uma reserva, eu li um texto da Hilda Hilst e ficou lá, e um dia me chamaram e a minha personagem não tinha nem nome, eu fazia o cocô do cavalo do bandido e eu não tinha a menor noção do... E eu acho que eu fiquei muito mais encantada, sabe, Maurício, com as relações ali dentro. Porque eu estava do lado da Irene Ravache, eu encontrava a Fernanda Montenegro, eu fiquei no mesmo set que ela. Teve um dia que eu fui servir uma lagosta para Fernanda, para a personagem dela. E eu fiquei assim, eu quase... Eram 3 câmeras e cheio de fio, e eu não tinha espaço para entrar, eu não sabia... Eu estava assim, mais perdida do que... enfim. E aí você sai de São Paulo e vai para o Rio, né? Mas você foi na raça, você tinha algum projeto, você foi já pensando em... Tinha um trabalho em vista? Não tinha nenhum trabalho em vista, não. A gente tinha ido para o Rio de Janeiro, fazer o Coronel dos Coronéis no teatro... ali no Lago do Machado, lembra? Cacilda Becker. Cacilda Becker. Eu conheci um diretor chamado Marcelo Souza. A gente namorou, ficou junto durante 1 ano e eu fui para lá e fiquei com ele. Ficamos juntos, trabalhando na companhia dele. Ele tinha também uma companhia amadora, ele era professor de teatro e aconteceu assim. Eu vou para lá, para o Rio, em 81 eu cheguei. Eu já li relatos de você contando desse início lá, de você até morou na rua, vendeu sanduíche. Isso mesmo. Cheguei a dormir num banco de praça, porque não tinha onde dormir. Dormi em casa de gente que eu não conhecia, ali na beira-mar. Aventuras do Tio Maneco, na TV Educativa. Nossa, que coisa bonita, que trabalho bom. A TV Educativa foi uma escola incrível para mim, porque eu tinha muita empatia com as pessoas ali dentro. Eu era muito querida e me colocavam em todas as produções, eu participava. Eu estava sempre disponível e eu aprendi muito, muito, muito. Eu me sentia dentro de uma família. Era a minha família, aquela era a minha família. E lá eu me lembro que eu ganhava assim, o suficiente para pagar o apartamento que eu morava, que era uma kitnet ali no Catete, que era perto da TV Educativa, que está lá ainda. Tio Maneco mandou um recado para você também, Flávio Miliaccio. Há muito tempo, quando eu estava fazendo o Tio Maneco, nos anos 80, 81, e eu precisava de uma garota para fazer uma das histórias do Tio Maneco. E aí me apareceu uma garota pobrezinha, coitada. Estava precisando muito. O Luiz Armando Queiroz falou, olha, tem que dar um papel para ela de qualquer jeito, porque ela está precisando. Eu olhei e nem fiz teste na Cássia. Eu vi logo que era o personagem que eu precisava, sabe? E que ela tinha uma beleza interior muito grande. A partir daí, a gente sempre se encontra e ela fala sobre a vida dela, sobre a vida interior dela, que era muito intensa. E eu contava sobre as histórias do Tio Maneco, que se baseavam na natureza e nas aberrações que a sociedade impõe às pessoas. O poder coloca para as pessoas. Ela fez muito bem o personagem. Era muito legal, porque eu fazia a Tília uma extraterrestre, eu tinha um parceiro nisso. Mas, de novo, foi uma escola, eu aprendi muito, porque era um seriado delicioso, delicioso. Foi aí que começou a TV Educativa para mim. Então foi o Luiz Armando Queiroz, olha só, tá vendo? Que bom. Descobriu agora, né? Sim. Muito bem, nós temos o primeiro intervalinho do programa, é rapidinho, voltamos já já com o Persona em Foco.
Retomando o Persona em Foco, hoje nós temos aqui o Marcos Frota, o Maurício Sticer, eles que estão com a responsabilidade de conduzir o bate-papo com Cássia Kiss. Cássia, você fez uma personagem muito marcante numa das novelas que entraram para a história da televisão. Pantanal, do grande Benedito Rui Barbosa, na TV Manchete. O elenco foi gravada no mato, essa novela, né? Uma boa parte dela, né? O que você lembra de Pantanal? Maria Marruá, mãe de Juma. Eu lembro que, o que é bonito de contar dessa novela, O Pantanal, é que na TV Globo, em 85, eu tinha feito uma novela muito importante, que foi Roque Santeiro. E ganhei de presente uma personagem incrível. E eu fiz bonito ali, né? Em 85, ao lado do Armando Bogos, contando a história de uma mulher reprimida, de uma mulher que era uma prisioneira de um homem machista e cheia de amor para dar, dentro de uma história fantástica, com todo o sentido dessa palavra. Eu fazia, em 85, uma peça de teatro com a Fernanda Montenegro, chamada Fedra. Depois disso, tamanho foi o sucesso da novela e eu me dei tão bem nessa história que a TV Globo me convida para, não a próxima novela, mas logo em seguida, acho que Roda de Fogo, para ser a protagonista da novela, fazer parceria com Tarcísio Meira. Eu não podia conciliar, segundo eles, eu não podia conciliar uma coisa com a outra. O teatro, porque havia, com... sim, esse pelo menos era a conduta, então. E eu disse não. Já era muito claro para mim a força, a importância do teatro, essa maternidade que o teatro exerce sobre o ator, mas, sobretudo, estar na companhia daquela companhia, cuja estrela era Fernanda Montenegro, né? E aí é um capítulo à parte, a minha relação com Fernanda nessa época. E aí eu sem contrato, aí a Manchete me chama, era o Jaime Monjardim, o diretor, me chamando para fazer a novela do Benedito Rui Barbosa. Uma novela que ele tinha, inclusive, apresentado para a Globo, exatamente, que a Globo cujo não quis. Projeto tinha sido recusado pela TV Globo. Exatamente. Que era o Pantanal. Foi uma experiência maravilhosa, porque a gente tinha uma locação, imagina a gente numa casinha, embaixo de uma palmeira de 30 metros de altura, onde havia um casal de araras azuis, assim, numa época onde essa arara estava em extinção, e a gente com esse privilégio. Eu tinha um único figurino, essa que é a verdade. E a novela incomodou muito a Globo, né? Sim, dormia e acordava com a mesma roupa para dizer do entusiasmo que foi fazer aquilo. As cenas eram incríveis, a história é linda de morrer, a morte da personagem é uma cena antológica, eu nunca vou esquecer. Está guardada, assim, num lugar muito especial. Legal. Que bom, gostei da lembrança, obrigada. Cássia, vamos ver quem dessa novela, Pantanal, mandou também uma mensagem para você. Trabalhar com a Cássia foi uma honra para mim, sinceramente. Eu acho que foi uma das primeiras atrizes que eu já admirava muito, que eu pude contracenar, né? Nós tivemos uma cena, inclusive, Cássia sempre muito magrinha, né? E, enfim, mais baixa do que eu. A cena em que Maria Marruá morre e que eu a carrego no colo, ali eu acho que eu senti uma unidade, um equilíbrio entre as duas personagens, Maria Marruá e Juma, que foi muito bonita, realmente. A minha relação com a Cássia sempre foi de muito carinho. Ela, toda vez que me encontra, me chama de Juma, eu chamo ela de Maria, e eu acho a Cássia uma pessoa que tem uma super seriedade com o nosso ofício. E ela é uma pessoa muito corajosa, ela é do tipo que olha muito no olho, ela é muito sincera, ela fala as coisas que ela pensa e, ao mesmo tempo, tem carinho pelos colegas dela, pelas pessoas que trabalham com ela.
Então realmente foi uma honra. Trabalhei com ela 2 vezes, nas 2 novelas do Benedito, Pantanal e Paraíso, na 2ª versão, e foi muito bacana. Então, Cássia, um beijo, minha querida, muita luz para você, saudade, e continue sendo essa pessoa fantástica que você é. Beijo. Cristiano Oliveira, era uma coisa. A novela fazia tanto sucesso que toda semana era capa de revista, 2, 3, toda semana. É verdade, ela falou de uma época que talvez eu não tivesse papas na língua. Hoje eu sou mais cuidadosa, sabe? Antes da gente sair, eu peguei esse colar que está no meu pulso, mas cuja função dele é me lembrar alguns ensinamentos, e um deles é adoçar a minha boca, né? Vigiar as coisas que eu digo, que é para não machucar ninguém, não que eu faça isso voluntariamente, mas quando a gente não tem papas na língua, a gente perde um pouquinho o controle das coisas. Mas é isso, que bom. Eu preciso encontrar a Crica para ela saber que a minha língua está mais doce. Depois de Pantanal veio mais um super sucesso, Barriga de Aluguel. Ah, foi. Foi muito polêmica, uma novela chamada Barriga de Aluguel, porque era uma... Eu sou casada com o personagem do Vitor Fasano e nós queremos um filho e alugamos uma barriga, que era a barriga da Cláudia Abreu. E vamos acompanhar essa gestação. O fato é que este tema repercutiu tanto e teve tanta discussão. Eu fiquei muito entusiasmada e a partir também dali eu quis ter filho. Pra vocês terem uma ideia como foi forte para mim, pessoalmente, que a novela teve 247 capítulos. Como é que é agora o fato de você ser mãe de quatro filhos? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. É trabalhoso ter 4 filhos. E feito uma mãe que teve filho com uma outra barriga. Vocês vejam que eu tomo a decisão de ser mãe a partir de Barriga de Aluguel. Isso é 91. 93 eu já estava com uns 36, 37 anos. Eu queria ter filho. Eu já não estava me importando muito se ia ter pai. Eu queria achar um parceiro que colaborasse no meu tema principal. E o tempo estava passando. A gente já sabe que a condição feminina ela tem prazo. Não é fácil para uma mulher com tanto envolvimento com a profissão. E não é à toa que eu fiquei muito distante do teatro, porque aí, de fato, eu não consegui conciliar teatro com televisão. Se eu pudesse, Marcos, a minha resposta é a seguinte: se eu pudesse voltar atrás para corrigir algumas coisas, eu faria isso. O quê? Não trabalhar tanto. Ficar mais perto das crias, né? Está mais perto, porque eu sou mãe, né? Eu sou mãe mesmo, né? O vídeo que nós temos agora para te mostrar é de 2 atores que trabalharam com você em 2 momentos muito distantes um do outro. Cássia, tudo bem com você? Bom, estou tendo que dar esse depoimento forçado, porque você sabe, você foi muito importante na minha vida. Eu não conheço outra atriz que tenha a carga dramática que você tem quando trabalha. Você é uma pessoa da terra, você é uma pessoa do chão, você é uma pessoa inspiradora. Eu morro de ciúmes dela. Ciúme de quê? Ela tá grávida de você. Contracenar com você é um presentaço. Perceber você atuando, me ajudando em cada cena dramática, e olha que o trabalho que fizemos juntos era bem dramático, e eu fui na sua e me apaixonei por você. Eu tô aqui hoje para falar um pouquinho sobre a Cássia Kiss. Eu já entreguei uma homenagem para ela no CinePE. A gente se conheceu nos Dias Eram Assim, que foi uma série da Rede Globo que nós fizemos juntos. Logo de cara tinha cenas muito
muito intensas, com uma emoção muito à flor da pele. Eu, desde antes de pensar em sonhar em ser ator, eu sempre admirei o trabalho da Cássia. Costumo dizer, e vou repetir aqui, você é o silêncio mais barulhento da televisão brasileira. Vida longa para a atriz, para a mãe, para a mulher que é a Cássia Kiss. Um beijo grande. Meus amores, né? Meus amores. O Vitor Fasano, assim, um meu amigo, meu parceiro, um guerreiro. Eu adoro e é isso mesmo. Eu tem uma coisa que eu gosto muito, sabe? Eu não posso negar e eu compreendo as pessoas que fazem uma outra leitura, sabe, Maurício e Marcos. Eu gosto muito de ajudar, eu gosto muito de ensinar, porque eu gosto de aprender. Eu não me canso de aprender. Em Vale Tudo, você matou Odete Roitman. Você não, Leila. Foi um momento único, histórico na televisão brasileira. O país parou para assistir uma cena de novela, uma coisa assim, poucos casos parecidos. Como foi isso? Você sabia que, desde sempre, que você ia ser a personagem, a tua personagem ia matar? Conta um bastidor dessa novela. Como foi o bastidor desse momento tão importante, tão famoso da televisão brasileira? Foi muito legal. Me lembro do Denis chegando para mim e dizendo assim, a Odete Roitman vai morrer e a Leila vai matar. Agora você cala a boca. Não conte para ninguém. É segredo de Estado. Eu não contei para ninguém. Acho que eu não contei nem para o meu marido. Aliás, eu sou ótima de contar segredo, porque eu esqueço mesmo. Eu sou. E eu guardei tanto essa história e havia tanta polêmica por trás disso, como a gente só gravou tudo no dia que foi ao ar, 6 de janeiro de 88, 89. Eu já não sabia mais se era mesmo a minha personagem. Um dia eu cheguei para ele e falei assim, foi a Leila mesmo. Ele disse, foi, fica quieta. Então eu me perdi dentro disso, tamanha a polêmica. E aí a gente entrou naquela penúria de ter que gravar aquilo tudo. E 6 horas da tarde ainda faltava um monte de coisa que ia para o ar às 8 da noite. Não 8h05, 8. E na expectativa de uma campanha que foi feita onde havia montanhas de cartas, porque tinha um sorteio por trás disso e tal. O fato é que na porta da minha casa tinha todos os jornais do Brasil inteiro para me fotografar e eu saí na primeira página do jornal assim, com uma arma na mão. Então é interessante o que faz uma novela, né? Vejam que contar, qual é a responsabilidade de se contar uma história, né? De preferência, contar bem. Persona em Foco volta já já. Pronto, voltamos. No Persona em Foco de hoje nós temos o Marcos Frota, o Maurício Sticer. Eles continuam conduzindo o bate-papo com a nossa convidada especial, Cássia Kiss. Você já falou em algumas vezes aí que a parte espiritual é muito forte no seu trabalho, na tua vida. Você segue alguma religião? Tem alguma doutrina? A gente quer que você fale um pouco sobre isso. Não tenho religião, não. Mas hoje eu estou aqui com... Hoje não, né? Quase sempre eu ando com... Eu gosto dos mestres, né? Das lideranças, dos homens que se debruçaram sobre a vida para descobrir os segredos, né? E dentro do budismo, Buda é descobrir a chave para corrigir o sofrimento, né? É mais profundo do que isso, bem mais. Mas, então, me dá muito... É confortante para mim saber que eu tenho uma liderança, que eu ouço um discurso, um ensinamento sobre
Não é só conduta na vida, mas é como refletir diante de todas as questões que vão surgindo, né? Como cuidar de mim mesma, né? Como me fortalecer, né? Hoje, mais do que nunca, apesar de estar falando aqui tanto, o que eu quero é calar a boca. Eu quero ficar em silêncio e eu quero calar, sobretudo, a boca que fica aqui dentro, né? Essa boca que fala tanto, né? Porque, de verdade, os nossos pensamentos, a nossa mente, ela é muito boa e muito saudável, né? Mas é tanta coisa que toma conta, são tantos pensamentos negativos, principalmente. Não é à toa que eu tomei a decisão, já tem 2 anos, de sair da rede social. Pode ser até que alguém ache meu nome lá, mas não tem nenhum movimento ali. Então, eu não tenho WhatsApp, eu não tenho Instagram. E teus filhos? Eu não tenho... Os meus filhos têm? Não, eles fazem por você, eles têm, você acompanha a rede social deles? Eles têm, mas eu confio nos meus filhos. Eu vejo o que eles estão fazendo. Às vezes eu estou ali e tal, eu sei o que cada um faz, né? Eu sei a inspiração de cada um, né? Eu prefiro não fugir da confusão, né? Eu prefiro acompanhar de um outro jeito, né? O que eu assisto para poder me informar e os lugares que eu vou. Você fez uma vez um longo regime, ficou 50 dias só comendo arroz. Por que você se propôs essa dieta tão radical? Porque eu conhecia a macrobiótica. E agradeço muito, assim, realmente é uma cultura que me impressionou muito, ainda me impressiona. Então, quando eu fiz essa dieta, eu fiz num Rio de Janeiro, numa época que eu trabalhava na TV educativa e o dinheiro que eu ganhava era só para pagar o lugar que eu morava. Eu dormia num colchonete, eu tinha meia dúzia de roupas que ficavam em cima de um papelão. Eu usava roupa vermelha, cor-de-rosa, vinho, porque eu era discípula do Osho. Então, eu tinha livros do Osho, na época não era Osho, era Rajneesh. Eu tinha uma panelinha de pedra, que eu tenho até hoje, e um fogãozinho de 2 bocas, aonde eu comia, ao meio-dia, uma oan de arroz integral, feito na panela de pedra, com uma pitadinha de sal, e na hora do pôr do sol, a mesma coisa. Por que eu fazia isso? Porque eu precisava de foco, e eu sabia que essa dieta me daria foco. Eu não tinha dinheiro para comer, não me aventurava com comer outras coisas. Se eu tivesse dinheiro, eu poderia, mas eu tenho muita disciplina. Essa talvez tenha sido a minha salvação dentro da minha profissão. Acho que todos os artistas, todos nós, de um modo geral, precisamos de uma certa disciplina, mas eu tenho muita, eu tenho sobrando. E então, já na época, eu tinha muita disciplina. Por favor, não façam isso. Eu preciso que você tenha uma cultura, um entendimento, que você saiba o que está fazendo. Eu já vinha de uma cultura de fazer um jejum por semana de muitos anos e continuei fazendo durante muitos anos também isso. Então, eu tenho eu sei fazer esse negócio. Um dia minha filha chegou para mim e falou assim, eu quero fazer uma dieta de arroz. Eu falei, então se prepara, né? Não é do dia para a noite. E não se sai de uma dieta como essa também comendo um bombom, que aí você vai parar num hospital. A Festa da Menina Morta, Matheus Nastergalli, Daniel de Oliveira, nós temos os 2 aqui. Ai, que lindo. Ai. Eu amo a Cássia Kiss. Eu dirigi um único filme na minha vida, um longa-metragem bonito, chamado A Festa da Menina Morta. E tem uma personagem que seria minha mãe, um alter ego da minha mãe, da suicida minha mãe, Maria Cecília. Que atriz para ser tua própria mãe no filme que você dirige. E de repente me lembrei da Cássia. E você, mais uma vez, com toda a sua luz, todo o seu brilho, todo o seu talento, fez um personagem incrível. Me benze, me benze, me benze, me benze, me benze, me benze, me... A maior tranquilidade do diretor. Ela é realmente muito mais do que uma atriz naturalista, mas uma dançarina das dores da alma, das dores psíquicas.
das dores, da neurose da mulher contemporânea. Um beijo. O mundo do ator é tão incrível e eu adoro ver os atores trabalhando. Adoro. Mesmo que sejam só muito técnicos, às vezes me cansa um pouco a técnica, porque o que é bonito é essa alma que fala e que vem junto com a técnica também. Mas estar com grandes atores, aprender com eles, é maravilhoso. E aqui a gente viu Matheus Nastergalli, que é uma luz, um monstro, um homem incrível. Esse filme dele é maravilhoso e eu amo o Matheus, ele sabe disso. Eu amo o Daniel, que é meu amigo, meu irmão, já fiz outras coisas com ele, imagina o que foi contracenar com ele. Bom, vocês viram, sob a direção neste set de Matheus Nastergalli. Ulisses Cruz é um diretor muito presente na sua carreira, né? Muito. Ele também mandou uma mensagem para você. Aliás, não é nem uma mensagem, é um questionamento. Bom, eu não preciso dizer para vocês aquilo que todo mundo já sabe, né? Essa mulher que vocês têm aí na frente de vocês é uma das grandes, uma das nossas maiores atrizes, né? Eu não queria fazer uma pergunta para ela, mas eu queria que ela falasse um pouco sobre quem são as grandes atrizes pelas quais ela se encanta e usa como referência. Quem são? Quem são essas mulheres incríveis que nos fazem achar o teatro essa coisa maravilhosa como o teatro de verdade é? Quem são, Cássia? Beijo. Eu tenho a impressão que ele quer que eu nomeie também essas pessoas, mas de fato, eu disse para vocês que eu gosto de ator e eu adoro as grandes encenações. Então, quando eu vejo uma cena, um ator, uma sequência, uma série, um filme, eu assisto 30 vezes. Quando eu encontro com a Fernanda Montenegro, que ela provoca em mim dizer o nome dela, se ela está dentro de um teatro assistindo uma peça minha e eu digo o nome dela e tudo que está por trás do que ela já fez e o que ela faz resulta, como chega na gente, ela é a construção dessa obra dela. O que está por trás disso é um grande artista. Eu gostaria de poder... E nessa tua busca, qual é a importância da literatura? Hoje eu faço uma peça chamada Meu Quintal é Maior do que o Mundo, que é uma frase do Manuel de Barros. E dentro da peça, a gente termina a peça. Ulisses fez uma coisa genial, que eu acho muito bonita. A peça termina, mesmo assim, depois dos aplausos e tal, a gente dá um plus de presente para o público. E que é uma coisa que diz assim, que vai traduzir bem para você. Que é o Manuel por Manuel. Ele diz assim: eu tenho um ermo enorme dentro do olho. Por motivo do ermo, não fui um menino Peralta. Agora tenho saudade do que não fui. Acho que o que faço agora é o que não pude fazer na infância. Faço outro tipo de peraltagem. Quando criança, eu deveria pular muro do vizinho para catar goiaba, mas não havia vizinho. Em vez de peraltagem, eu fazia solidão. Brincava de fingir que pedra era lagarto, que lata era navio, que sabugo era um serzinho mal resolvido e igual a um filhote de gafanhoto. Cresci brincando no chão entre formigas. De uma infância livre e sem comparamentos, eu fazia mais comunhão com as coisas do que comparação. Porque se a gente fala a partir de ser criança, a gente faz comunhão de um orvalho e sua aranha, de uma tarde e suas garças, de um pássaro e sua árvore. Então, eu trago das minhas raízes crianceiras a visão comungante e oblíqua das coisas. Eu sei dizer sem pudor que o escuro me ilumina.
É um paradoxo que ajuda a poesia e que eu falo sem pudor. Eu tenho que essa visão oblíqua vem de eu ter sido criança em algum lugar perdido, onde havia transfusão da natureza e comunhão com ela. Era o menino e os bichinhos, era o menino e o sol, o menino e o rio, era o menino e as árvores. Isso é literatura. É essa. Eu precisava te dizer isso para dizer, é isso que eu estou fazendo, é essa literatura, assim, é esse escovar da palavra que me interessa hoje. É para isso que os livros me interessam. Eu preciso descobrir tudo que está por trás deles. E o que o Manuel nos presenteia com essa biografia, dizendo que ele faz comunhão com as coisas em vez de julgar, porque o que a gente faz, nós adultos, é julgar. Por isso que nós temos que fazer tanto silêncio às vezes, né? E é por isso que eu estou atrás disso, porque quando nós pararmos de julgar, é que vai existir a beleza do mundo. Cada um vai estar no seu lugar com todos os seus direitos, sem ninguém ficar olhando para nós, enfiando o dedo da nossa cara. E ele fala sobre a gente fazer comunhão. E é uma imagem da criança. Então é isso, estou te respondendo à força da literatura. Cássia, não poderia faltar aqui um depoimento de um escritor que se tornou um grande admirador seu. Olha só o que ele diz, hein? E olha quem é. Olá, Cássia, tudo bem? Aqui é o Luiz Rufato, que eu tive o privilégio de conviver com você rapidamente lá em Cataguases, quando a gente estava filmando lá o Redemoinho. E eu te admirava profundamente como atriz. Você é uma atriz completa, mas naquela pouca convivência eu comecei a te admirar mais ainda pela pessoa magnífica que você é. Então vai aqui um grande abraço para você, tá? E espero que ao longo da nossa vida a gente venha a ter muitos contatos e muitos encontros ainda. Ô, dona Marta, a senhora tá boa? Eu amo o Luiz Rufato. É um cara de Cataguases, do sul de Minas, e que é uma literatura maravilhosa. Eu estou com um livro novo dele dentro da minha bolsa, onde ele sempre é Cataguases. Ele pega Cataguases e põe no mundo. É linda, nossa Senhora. Ele me mata, ele sabe que eu sou louca por ele e é isso. Que bom, obrigada, Luiz. Que presente grande você. Vamos ao último intervalo do nosso programa. Voltamos já já com o Persona em Foco de hoje. Vamos ao último bloco do Persona em Foco. Nós temos aqui o Maurício Sticer, o Marcos Frota. Ainda tem algumas perguntas para serem feitas para Cássia Kiss. Durante muito tempo você sofreu com a bipolaridade e com a depressão. O que você fez ou faz para encontrar um equilíbrio no meio de tudo isso? Que é a tua vida? Olha, é muito interessante. Eu gosto de falar hoje, né, especialmente sobre esse tema, né, bipolaridade, principalmente bipolaridade. É impressionante como nós podemos promover a doença numa outra pessoa, né? E as situações também promovem doenças, né? Ninguém desenvolve uma doença psíquica da noite para o dia. Tem histórias por trás disso. Então, a história da bipolaridade, ela vem junto com a história de viver coisas e relações com pessoas que colaboravam muito para que eu ficasse doente. Não estou dizendo que a culpa é do outro, mas eu não sabia da existência disso
E hoje, é claro que eu tenho mais condição de me proteger. Então, quando eu procuro um psiquiatra e chego para ele já com o diagnóstico, dizendo eu sou bipolar e saio de lá com 3 medicamentos, não é muito fácil. Porque você passa a ter um jeito de viver onde qualquer coisinha que você faça te perguntam assim, escuta, você tomou seu remédio hoje? E aí é uma loucura, não é? Fato é, eu sou uma mulher de 62 anos, eu felizmente consegui tirar meus medicamentos, os 3, sozinha, fui desmamando aos poucos, mesmo estando casada, quando eu tomei essa decisão com um psicanalista, não é à toa que depois que eu tomei a decisão, meu casamento acabou. E eu estou bem. Eu não me sinto tomada por nenhum desequilíbrio ou uma doença que me deixe lá, aqui, que uma hora eu estou lá em cima, outra hora eu estou... Eu sou isso aqui. Eu sou mais silenciosa. Eu sou mais... E a depressão? Eu nunca tive depressão. Não? Não, nunca tive depressão. Eu não dou espaço para algumas coisas do tipo, às vezes assim, eu sou sozinha, né? Eu com as minhas coisas, com a minha casa, com os meus filhos mais velhos não têm pai. Eu moro no Rio de Janeiro, é uma cidade mais complexa do que vocês podem imaginar. São Paulo é também, mas lá hoje é mais ainda. Então, às vezes eu acordo e vem um tema, uma coisa que me dá uma certa ansiedade, um pouquinho de medo. Eu falo, não. Fora. É rápido. Não dura 30 segundos. Eu não me permito esse medo, querer... Mas, claro, viver 5 casamentos, chegar aos 62 anos, solteira, não, divorciada. E hoje eu digo para vocês, nesta encarnação, eu não vou casar, tá? Não esperem nenhuma fofoca, não vai ter nenhuma. Nem assim, Cássia Kiss está namorando a atriz, não sei o quê, não, também não. Gostaria que fosse, ia ser muito interessante. Cássia mas não é. Cássia Kiss. Agora eu estava certo. Agora vai ser Nós estamos em 2019, né? Aí já avançando para o último período do ano. A gente se conheceu também em 79, né? Coronel dos Coronéis. Antes, Mar. Uns 40 anos, assim, que né, a gente tem uma... Sempre que eu falo para minha filha sobre a importância e a beleza de uma mulher, eu falo Cássia Kiss. Cássia, para encerrar o programa, um breve recado para os jovens que estão nos vendo aqui em casa. Na sua visão de mundo, na sua visão da profissão, o que é ser um artista nos dias de hoje? Quais são as dores e as alegrias da profissão? Simples, né? Puxa, depois de uma trajetória de... Eu tenho 42 anos de profissão. 42 anos de profissão. E, claro, tem muita história, mas teve muita... Eu persisti muito. Eu não desisti um único momento. Eu não esmoreço diante de cada trabalho. O budismo, ele me traz uma coisa, o Lama Michel, especialmente, quando ele diz assim, construir um objetivo claro do que você quer. Claro, objetivo. Tira tudo da frente. E o esforço tem que ser constante para chegar até esse objetivo. E sem nenhuma expectativa. Talvez essa tenha sido ou esteja sendo a minha maior coerência. É não ter expectativa. É fazer. Fazer. E sem recuar. Sem preguiça. Essa preguiça que às vezes toma conta. Eu já tenho uma qualidade, eu não tenho preguiça. Eu fui dormir 1h da manhã,
Acordei às 4h30, 6 horas eu estava em pé para poder fazer o café da manhã para o meu filho. E não é nenhum esforço, eu sei o que está por trás disso. O que está por trás é sentar e conversar com o meu filho. Então, eu acho que isso não é uma fala minha, isso é uma fala de um homem dedicado a compreender a vida. Muitos objetivos e muito esforço para vocês. Que lindo. Que coisa linda. Para mim, eu acho que se eu tenho alguma tradição de sucesso, é isso, é ver a minha conduta com as pessoas que eu amo, a maneira como eu tenho lutado para me melhorar como ser humano, é saber a responsabilidade que eu tenho que ter como atriz e que exerço isso na medida em que eu faço a escolha de um texto e coloco no palco o que eu quero com aquilo. Então, eu acho que é aí que está o sucesso.